Olá, eu sou Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre o governo militar no Brasil, a ditadura militar. Bom, a ditadura militar, ela foi um período bem extenso, é um período que é muito rico de estudo, né? Cai muito em prova, é muito pedido, porque a gente tem, junto com os acontecimentos políticos e econômicos, a gente também tem uma produção cultural no Brasil muito grande. Então, fica até assim como dica, uma forma muito fácil de se estudar sobre ditadura é indo procurar sobre as músicas, sobre as coisas que foram produzidas naquela época. A ditadura militar, então, é esse período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. O próprio nome, né, está dizendo. Ela caracterizou-se pela falta de democracia. Quando a gente fala em ditadura, a gente já está falando o quê? Um governo onde falta a democracia. Um caráter autoritário e nacionalista, então vai ver que a repressão era muito grande, a censura, denúncia de tortura, de morte, exílio, supressão de direitos constitucionais. Então, algumas coisas que a Constituição garantia foram, suprimidas, ou seja, não estavam mais valendo, censura e perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. E antes da gente começar, muita gente se pergunta assim, mas poxa, como assim? As pessoas estavam morrendo, estavam sendo torturadas e ninguém falava nada, ninguém podia ser... Só que tinha censura também, né? Com os meios de comunicação sendo censurados, quem vai denunciar? Como que você vai atrás? Então, isso é um pensamento assim, vão construindo aos poucos. Mas também teve as questões econômicas, onde teve um destaque. Então tem que olhar como um processo, um sistema mais amplo. A crise política, tinha uma crise política que estava se arrastando desde a renúncia do Jânio Quadros, né? Jânio Quadros renuncia, era para o João Goulart entrar, só que aí teve um movimento, os militares fizeram parte do movimento de impedir, né, que o João Goulart pudesse assumir. Só que começa a campanha legalista com o Brizola para que a Constituição fosse cumprida e que o vice, na ausência do presidente, pudesse assumir, o que foi feito. De início, eles fizeram com que o Jango concordasse em ser parlamentarista, ele aceitou. Houve um plebiscito onde se consultou a população se queria que continuasse parlamentarismo ou presidencialismo. E aí volta para o presidencialismo, o João Goulart governa por um tempo, até que vem essa crise e aí fica insustentável. O governo do João Goulart foi marcado pela abertura às organizações sociais, e estudantes, organização populares e trabalhadores ganharam espaço, causando a preocupação das classes conservadoras, como por exemplo empresários, banqueiros, Igreja Católica, militares e classe média. Então, quando você vai tendo uma abertura política, quando estava o momento ali do João Goulart de muita democracia, de tentar fazer muitas reformas, as reformas de base, as camadas mais conservadoras da população ficaram com medo dessa... Então vai virar comunismo. Todos temiam a guinada do Brasil para o lado socialista, lembrando que o mundo estava vivendo o auge da Guerra Fria. E aí, nessa crise política, você vai ter o quê? O estilo populista de esquerda, que estava governando Jânio Quadros e depois João Goulart. Isso chega a gerar até mesmo preocupação nos Estados Unidos, que junto com as classes conservadoras brasileiras temiam um golpe comunismo. Lembra, Guerra Fria. De um lado a União Soviética liderando o bloco comunista, do outro lado os Estados Unidos liderando o bloco capitalista. Os partidos de oposição, como o DN e PSD, acusavam o Jango de estar acusando, essa guinada, essa mudança à esquerda. E aí, em 13 de março de 64, o Jango realiza o comício na Central para defender as ideias dele, principalmente as reformas de base, econômica, agrária, política. E isso é o que vai gerar um maior clima de tensão para chegar até a ditadura.
6 dias depois, né, desse grande comício da Central, em 19 de março, os conservadores organizam manifestação contra as intenções de João Goulart. Foi a Marcha da Família com Deus para a Liberdade. Se você tiver alguma dúvida desse processo do João Goulart, vai na videoaula do João Goulart, que vai estar mais explicado ainda. Eu estou retomando esses pontos aqui só para vocês entenderem como que se estabelece a ditadura militar. Então aqui, olha, uma foto da mulheres, né, mulheres de classe média, na rua, e aqui você lê Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O clima de crise política e as tensões aumentam a cada dia. No dia 31 de março de 64, tropas de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas. Para evitar uma guerra civil, Jango deixa o país refugiando-se no Uruguai. Os militares tomam o poder. O Jango, ele decretam, né, que ele já tinha abandonado o país, abandonado a presidência, mesmo quando ele ainda estava em solo brasileiro, em território brasileiro. E aí declaram vago o posto de presidente, declaram vago a presidência do Brasil. E aí, em 9 de abril, é decretado o Ato Institucional número 1, o AI-1. A gente vai ver na próxima videoaula melhor sobre esses atos institucionais, mas só para você entender um pouquinho, era uma forma do governo de poder botar as medidas que ele queria, mas que não estavam previstas dentro da Constituição. Esse daqui, o AI-1, ele caça mandados políticos de opositores ao regime militar e tira a estabilidade de funcionários públicos. Então começa a caça a quem é contra o governo militar. Dentro desses AI aí, o mais importante é o AI-1, AI-2 e AI-5, né, que a gente vai ver todos. Então, de início, pensa que o AI-1 vai caçar mandatos e vai começar essa perseguição a quem é opositor ao governo, ao sistema que estava sendo instalado. Vai ficando por aqui.